Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre saúde bucal. Aqui com a gente a professora doutora Leli Firuzmandi, ela é professora do Departamento de Odontologia 1 da UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais sobre ciência junto com vocês. Professora, a senhora coordena o projeto Avaliação de Técnicas e Tratamentos em Dentes Hipomineralizados, ensaio clínico randomizado. O que é esse projeto que tem apoio da FAPEMBA? Bom, esse projeto a gente desenvolveu justamente com o intuito de estudar um dos defeitos de desenvolvimento do esmalte que estão ocorrendo com mais frequência. A gente tem observado que ainda existem alguns pontos inconclusivos na literatura, e é algo relativamente novo. Então, dentre os defeitos de desenvolvimento do esmalte, né, que nós podemos observar a melogênese imperfeita, fluorose, existe também a hipoplasia e a hipomineralização molar incisivo, que é essa que a gente está mais especificamente abordando nesse projeto. A senhora falou em ocorrer com mais frequência atualmente. O porquê disso? Então, na verdade, como eu disse, é algo relativamente novo dentro da odontologia, que merece maiores investigações, uma série de estudos observacionais, clínicos, revisões sistemáticas estão justamente sendo conduzidas para entender desde a etiologia, que ainda é um pouco obscura, sabe que alguns fatores sistêmicos podem estar relacionados. Porém, tanto o tratamento, ainda não há protocolos totalmente definidos e por isso que a gente está investigando cada vez mais para tentar achar técnicas que possam ter uma maior longevidade desse tratamento. Nessas suas investigações, a senhora fala na hipomineralização, também em defeitos de desenvolvimento. Mas o que seria isso de forma mais didática, por assim dizer? Tá. Bom, os defeitos de desenvolvimento de esmalte são alterações que ocorrem na estrutura dental, no elemento dental, justamente na fase em que o dente está se formando, na odontogênese. Então, nesta fase, por algum fator ou sistêmico ou um fator local, ou algo que pode ocorrer e interfere nessa formação do dente. E aí isso pode trazer algumas sequelas depois, ou seja, algumas alterações estéticas, funcionais e até mesmo algo que a gente precisa de um tratamento ou uma observação mais especializada. Professora, além da questão estética que a senhora colocou, implica em outros problemas, por exemplo, a questão da digestão, que a gente sabe que passa pelo mastigar? Então, especificamente em relação à hipomineralização molar incisivo, ela é bem característica, né? Ela foi definida agora em 2003, então por isso, por ser bem recente, ela atinge primeiros molares, pode ser um ou até mesmo todos os primeiros molares e incisivos, né? Então, a gente observa que dentro dessa condição, os pacientes eles podem apresentar maior sensibilidade, então uma hipersensibilidade, tem lesões de cárie muito maiores, então a destruição dental ela é maior e algumas manchas nesses dentes que são manchas ou esbranquiçadas, com uma opacidade demarcada, ou até mesmo manchas escuras, por isso que precisa de um diagnóstico legal, né? O mastigar fica comprometido nesse. Sim, por causa da hipersensibilidade, o paciente muitas vezes ele não consegue se alimentar por dor, né? Então a higienização ela fica mais precária, muitas vezes sensibilidade com frio ao mastigar, com calor, e por isso que a gente precisa fazer esse diagnóstico e trazer mais qualidade de vida para o paciente. Agora, quais inquietações levaram a senhora a desenvolver esse estudo? Bom, primeiro porque eu sou professora de dentística, né, dentro da universidade, e a gente sempre tenta observar ou estudar melhores técnicas ou até mesmo condições de tratamento para o paciente.
E aí, no caso da hipomineralização molar incisivo, que é mais conhecida como HMI, os tratamentos, eles ainda, muitas vezes, para as lesões severas, a gente observa que é um pouco complicado de ter resultados a longo prazo, de ter restaurações que fiquem na boca do paciente, porque tem destruições severas e esses tratamentos não ficam. Por isso que a gente está investigando técnicas, e aí junto com materiais bioativos, como que eles podem ajudar ao paciente, né, ou ajudar em tratamentos mais efetivos a longo prazo. Estamos conversando com a professora doutora Leili Firuzmandi, do Departamento de Odontologia 1 da Universidade Federal do Maranhão. Professora, agora em relação ao tratamento que a senhora colocou há pouco, já há opções para cada situação? Sim, foi muito bem colocado, porque assim, opção de tratamento vai depender do grau de severidade dessa lesão. Existem lesões que elas podem ser mais leves, e aí são tratamentos mais como para hipersensibilidade, aplicação de flúor, até esses materiais bioativos, ou até mesmo selantes. Se as lesões elas estão num nível mais moderado, aí a gente vai ter que utilizar alguns materiais restauradores, ou lesões mais severas, que é o caso do projeto que nós estamos fazendo, aí vai ter que partir para, quando nós precisamos de restaurações indiretas, materiais como resina, porcelana ou materiais que a gente quer que fique tanto estética como funcionalmente na estrutura dental. Filhos de pais que desenvolveram esse problema, existe a possibilidade desse filho também ser acometido? Ou não tem essa ligação, não é genética? Então, não necessariamente, mas ainda está em investigação, porque não é um tipo de lesão que está totalmente vinculado com o aspecto hereditário, né, ou genético, mas é algo tão novo que uma série de investigações estão sendo realizadas ou estudos ao longo do mundo, e aí para ver realmente o que ao certo faz com que esses pacientes desenvolvam esses tipos de lesões. Agora, professora, diante aí das colocações que a senhora fez e levando em conta os impactos, o que é possível falar nesse sentido? Bom, é que é necessário realmente a gente realizar cada vez mais pesquisas e até mesmo observar com o surgimento de novos materiais na odontologia, materiais que são bioativos, que liberam íons para o meio, ou até mesmo algumas técnicas mais conservadoras, é muito importante que a gente possa cada vez mais, até aqui dentro de universidade, estudar quais são esses protocolos mais confiáveis para a gente trazer maior qualidade para a saúde bucal da população como um todo. Por isso a importância da FAPEMA quando se predispõe a financiar estudos como esse desenvolvido pela senhora, né? Com certeza, com certeza. Graças ao apoio da FAPEMA para aquisição de materiais que não são baratos, para aquisição muitas vezes de equipamentos e até mesmo fomentar toda essa dinâmica de desenvolvimento, porque um estudo clínico ele é complicado, desde a seleção dos pacientes, que tem que ter as mesmas condições experimentais, tem que ter aquele mesmo padrão para a gente poder fechar depois um resultado, né? Para a gente poder ter uma conclusão precisa. Então, esse apoio da FAPEMA ele é imprescindível para nós pesquisadores cada vez mais avançarmos no conhecimento. Muito bem, conversamos com a professora doutora Leili Firuzmandi, professora do Departamento de Odontologia 1 da Universidade Federal do Maranhão. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, realmente a oportunidade de estar aqui com vocês. Até o próximo programa. Inovação, tecnologia, sustentabilidade. A ciência em debate pelo olhar de quem pesquisa e produz. Rádio Ciência Entrevista. Bate-papo semanal com quem movimenta a ciência no Maranhão. Às quintas e sextas, 9 da manhã, na Universidade FM. O programa Rádio Ciência Entrevista tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão.